Abramos a Bíblia em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 27 até o 29. Ouçamos o que diz a palavra. Os irmãos podem ficar assentados, sem problema, mas que estejam atentos àquilo que a palavra diz. Ouçam. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Amém, amados? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela revelação da Tua palavra. Muito obrigado por esses momentos na Tua presença. Que Tu nos ensine, Senhor, para que nós possamos sair daqui alimentados pela Tua palavra, cheios da Tua graça, Senhor, entendendo que somos agraciados pela Tua misericórdia, pelo Teu zelo e pelo Teu amor para conosco. Oh Deus, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, queridos. Amados, hoje eu quero, junto com os irmãos, conversar a respeito de Cristo Jesus, o amado de nossas almas, aquele que nos amou de uma forma tão maravilhosa, tão grandiosa, tão extraordinária, a ponto de escrever os nossos nomes no livro da vida, de nos escolher dentre tantos para servi-lo, para adorá-lo, para bendizê-lo e para exaltá-lo. Hoje, amados, eu quero conversar com vocês a respeito da grandiosidade daquele que morreu, para que nós pudéssemos ter a vida de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A palavra diz que Jesus estava na região de Cafarnaum. Ele estava pregando a palavra, ele estava testemunhando do poder, da graça, da missão que lhe havia sido confiada pelo Pai. Vimos que Jesus estava numa residência, ali operou um milagre. Um paralítico desceu através do telhado diante de Cristo Jesus, e este foi alcançado pela grande misericórdia do Eterno e saiu daquela casa andando e glorificando o amado de nossas vidas. Ao sair daquela casa, ele andando pelas ruas de Cafarnaum, ele depara com alguém sentado na coletoria. O interessante, irmãos, é que esse texto chama-nos a atenção para Levi. Levi era um homem que não era muito bem quisto em Cafarnaum, em toda aquela região, haja vista que ele era um publicano. Publicano eram os coletores de impostos. E esses camaradas, eles não eram muito do bem. Eles faziam coisas erradas. Eles tiravam vantagem do povo. Havia os impostos para serem cobrados e eles cobravam a maior. Eles roubavam a população. Eram pessoas ruins, e também não eram benquistos, porque eles serviam ao Império Romano. Aparentemente havia um confronto, havia ali uma contradição com os princípios dos judeus. E certamente os judeus não viam Levi como uma pessoa confiável, como uma pessoa boa. Mas o interessante é que Jesus não olha como nós olhamos. Jesus não vê como nós vemos. Jesus consegue ver em nós, no ser humano, aquilo que ninguém vê. E isso é muito interessante, amados, porque se aplica às nossas vidas. Muitas vezes você olha para você mesmo no espelho, e você se olha no espelho e você não gosta do que vê. Você fica revoltado com o que vê. Talvez você olhe para o espelho e vê um fracassado, vê uma pessoa ruim. Você, naquele momento que a estima está mais baixo do que o normal, você olha e você reprova a si mesmo. Às vezes até há uma maldição lançada: ó, homem miserável, homem ruim, você não vale nada, não sei o quê. Não é assim, mais ou menos? Porque nós não conseguimos ver o que Cristo vê, mesmo em nossas vidas. Nós temos, amados, uma forma de enxergar o ser humano, enxergar o nosso próximo, que não é aquela que é comum a Cristo. E quando, amados, Jesus andando nas ruas de Cafarnaum, ele olha e diz a palavra, versículo 27.
Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria. Olha só, ali estava Levi, assentado na coletoria, fazendo o seu trabalho, cobrando os impostos, recebendo sobre si as palavras de maldição de toda a população, não sendo bem visto, não sendo bem quisto, mas ali estava Levi. Às vezes nós olhamos, irmãos, e concluímos que Jesus também deveria olhar para Levi e lançar uma palavra de maldição para ele. Que tu morra. Mas foi exatamente o contrário aquilo que Cristo fez. Amados, o amor do Senhor para conosco é tão grande, é tão maravilhoso, é tão extraordinário, a ponto de, mesmo que nós não temos nenhum valor, mesmo que a nossa vida não seja aquilo que todos esperam que seja, até mesmo nós, mas mesmo assim o Senhor nos ama, o Senhor nos quer bem, e o Senhor tem projetos e tem planos para a nossa vida. E foi essa a realidade de Levi. Ali estava aquele homem sentado, fazendo o seu trabalho, e eis que passa Jesus. Jesus olha quem está ali, o coletor de imposto, o publicano. Jesus não lançou nenhuma palavra ruim contra ele, mas o olhar de Cristo Jesus foi penetrante na vida daquele homem. O olhar de Cristo Jesus quebrou as barreiras, quebrou todos os alicerces que ele tinha na sua vida, jogou por terra os seus conceitos, os seus princípios. O olhar de Cristo Jesus atravessou o seu ser de uma forma, como se fosse um raio-x, atravessou o seu ser. O olhar de Cristo, transbordante de amor para com aquele homem, o fez entender que nem tudo estava perdido na sua existência. E é preciso, irmãos, nos colocarmos também no lugar de Levi, porque muitas vezes nós estamos nas mesmas situações, fazendo as mesmas coisas, coisas que não agradam ao Todo-Poderoso, coisas que não são boas, coisas que não são legais, mas o Eterno olha para você, o Senhor olha para você, o olhar penetrante de Cristo está sobre a tua vida. Deixe-se olhar por Cristo, deixe-se olhar pelo Senhor, deixe-se ser visto pelo amado de nossas vidas. E quando, amados, nós lemos o texto um pouco mais à frente, nós vamos ver que aconteceu ali algo inesperado, algo que ninguém esperava que viesse à existência. Aconteceu algo profundo, maravilhoso demais naquele momento. Aconteceu algo, amados, que com certeza as pessoas não acreditariam se porventura fosse a elas relatado. Amados, eis que Jesus olha para aquele homem, eis que Jesus olha para Levi, também conhecido como Mateus, e vê a possibilidade de uma restauração profunda, de uma limpeza profunda, de fazê-lo num discípulo útil, num discípulo frutífero. É assim que o Senhor faz, amados. Quando os homens não conseguem nada enxergar na vida, quando os homens não conseguem nada enxergar na vida, o Senhor consegue enxergar na profundidade, o Senhor consegue transformar, o Senhor consegue visualizar, o Senhor consegue levantar, o Senhor tira, coloca de pé, o Senhor dá um novo nome, o Senhor transforma, o Senhor move, o Senhor envia. Talvez você ainda não foi enviado, é porque tens resistido ao olhar de Cristo Jesus. Não resista ao olhar do amado de nossas vidas. Nós sabemos, amados, que esse Levi é o mesmo Mateus, o discípulo Mateus, aquele que escreveu o livro de Mateus. Veja a grandiosidade da ação de Deus na vida de um coletor de imposto, na vida de um homem rejeitado, na vida de um homem que, entre aspas, bandido, mau caráter, enganador, usurpador,
e outros sinônimos que você pode usar. Eis aí a situação do Mateus, do Levi. Mas o Senhor tira esse homem do seu estado, o coloca de pé e o transforma em instrumento útil. O Senhor dá um nome a este homem. E esse homem tornou-se discípulo de Cristo Jesus. Escreveu o livro de Mateus. E está marcado na história como homem de Deus, como um servo do Senhor. Amém, queridos? Esta é a verdade. Mas o interessante, queridos, ainda no versículo 27, somente a última parte. E disse-lhe, segue-me. Ouça. E disse-lhe, segue-me. Jesus olhou para Mateus, olhou para o Levi e disse, segue-me. Segue-me. Apenas segue-me. Oh, glórias! Irmãos, foi um convite sem pompa, um convite bem simples, não é? Até seco. Jesus não olhou para Levi e diz, olha Levi, siga-me, porque eu vou transformar a tua vida. Você vai escrever um livro, vai ficar na Bíblia. A Bíblia será um livro que vai ficar aí para a humanidade e acompanhar os nossos passos. Olha, vem, ande comigo, porque eu tenho muito para te oferecer, Levi. Ó, Levi, vale a pena me seguir, vale a pena. O Senhor não falou nada disso para Levi, irmãos. Apenas olhou para ele e disse, siga-me. Siga-me. O interessante, irmãos, é o que nós temos visto nesses últimos tempos em que as pessoas já não conseguem ouvir o convite de Cristo Jesus. Não conseguem ouvir o convite do Senhor. As pessoas já não conseguem ouvir, irmãos, porque os seus corações estão envolvidos em seus projetos, em seus planos, em seu próprio entendimento, aquilo que eles acham de Cristo Jesus e acham que Jesus precisa deles. O nosso problema, nós temos muitos problemas, mas dentre eles, um dos nossos problemas é achar que Jesus precisa da gente. E nós nos fazemos difíceis para o Senhor. É como se colocássemos condições diante do Eterno. Olha, Jesus, eu posso até te seguir, mas, Jesus, oh Jesus, eu posso até te seguir, mas, eu quero a prosperidade, eu quero as bênçãos dessa terra, eu quero viver o melhor dessa terra, eu quero ter o melhor, As pessoas estão colocando diante do Senhor condições para servi-lo. Não alcançarão o Senhor. Não serão envolvidos pela graça do Todo-Poderoso. Não experimentarão da graça do Eterno. Eu quero chamar a tua atenção para esta realidade. Hoje o Senhor te faz um convite, siga-me. Talvez você seja membro da igreja, os amados que nos acompanham pela internet, talvez você também seja membro de uma igreja. Mas, quem sabe você está vivendo o Evangelho segundo a tua própria vontade. Talvez você esteja seguindo o Evangelho conforme os teus conceitos, conforme os teus propósitos, conforme a teologia que você inventou para si mesmo, conforme a teologia do achismo. Eu acho. Irmãos, com Cristo Jesus não tem eu acho. Porque a palavra do Senhor, ela é real, verdadeira e forte o suficiente para que nós possamos segui-lo sem achar, só obedecendo. Então é isso que o Senhor quer, amados. E quando o Senhor olhou para Levi, o Senhor o chamou, fez o convite: olha, Levi, siga-me.
Levi tinha plena consciência que estava diante de Cristo Jesus. Levi certamente conhecia Jesus. Já conhecia a fama de Jesus o precedia. Talvez ele sabia que o mestre estava em Cafarnaum. Ele era um coletor de imposto, ele era bem informado. E quando ele olhou para aquele camarada que passava a rua, e aquele homem olhou para ele, certamente as suas estruturas foram todas comprometidas, e a realidade do seu estado pecaminoso veio à existência. E quando Jesus olhou para ele e disse: olha, siga-me, eis aí a grande oportunidade que estava diante dele. A oportunidade de uma mudança radical de vida, uma mudança radical de procedimento, de princípios, de tudo. Olha, amados, nós olhamos para os ricos e achamos que é difícil para eles seguir a Cristo Jesus. E a Bíblia diz que dificilmente entrará um rico no céu, no entanto, que é impossível. Não, não é impossível, mas difícil. Mas o interessante é que a riqueza não restringe-se a dinheiro em si. Muitas vezes, amados, há muitos ricos que não têm uma bicicleta velha para andar. Mas os caras são ricos. Eles se apegam àquilo que têm. É a riqueza dele. E não deixam aquilo que têm, porque aquilo é tudo para ele. É o seu ouro, é a sua prata. Nesse caso, amados, certamente Levi era um homem muito rico. Tinha seus bens, tinha sua fonte de renda. E certamente não era uma renda má. Mas quando o Senhor o chamou, ele não levou em conta a situação pela qual passaria a viver. O que importou era servir a Jesus. O que importava para ele era deixar tudo para trás e viver uma nova realidade, uma realidade com Cristo Jesus, viver a verdade do Senhor, ser de Cristo. E certamente, amados, ele deixou tudo para trás. Deixou a sua riqueza, deixou o seu cargo importante. Imagine, irmãos, alcançar esse cargo no Império Romano. Certamente não era fácil. Era um cargo talvez cobiçado, rejeitado por uns, mas sempre há aqueles que gostam do dinheiro e cobiça as fontes, mesmo que não sejam boas, mas as fontes de riquezas. E ele tinha essa fonte na mão. Certamente não foi fácil. Ele deixou tudo para trás. Ele deixou a sua posição social, deixou a sua riqueza, deixou o seu trabalho rentável, deixou a sua fonte de renda. Ele abandonou tudo, porque ele entendeu que a maior riqueza era seguir o Mestre. Ele entendeu que o melhor era seguir aquele que desestruturou a sua vida, que quebrou os seus ossos, que o fez entender que nada era sobre a face da terra. Assim é como Deus age na vida da gente. A partir do momento, irmãos, que nós entendemos a mensagem de Cristo, certamente nós vamos abandonar tudo quanto temos para seguir a Jesus. Eu falei a respeito da riqueza. Jesus responde aos seus discípulos e disse que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E eu estou contextualizando essa palavra e dizendo que é muito difícil aqueles que amam o que têm entrar no reino dos céus. Porque se não houver um abrir de mão em prol de Cristo, se não houver uma coragem de deixar tudo para trás, não conseguirá seguir a Jesus. E eu quero ir um pouco além, amados. Esse deixar tudo para trás é, vamos lá, a nossa vontade. Oh, maldita vontade, a nossa vontade é tensa, irmãos. Nós temos vontade para tudo.
Mas a vontade para cultuar o Senhor, esta anda em crise. Se não houver uma luta, você não sai de casa. Se não houver uma luta, você não sai, você não vem à igreja. Se não houver uma luta, a tua vontade é ficar onde você está de boa. A vontade é uma riqueza que nós temos, e ela nem sempre é boa. A vontade nos puxa sempre para trás. Pensa nisso. Ainda, irmãos, nós olhamos para a nossa situação financeira. Levi não olhou para a sua situação financeira, mas nós olhamos e colocamos em primeiro lugar a nossa fonte de renda. Eu preciso trabalhar, eu preciso juntar tesouros nessa terra. Se eu não conseguir juntar tesouro, eu preciso comprar meu carro novo, minha casa nova. Eu preciso ir para Miami, eu preciso ir para o World. Eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso não sei de quê. Gente, nós precisamos de tanta coisa, e quando nós não precisamos de nada. Diz a palavra que nós não vamos levar nada naquele dia. E quem trabalhou muito, correu atrás e juntou muito tesouro sobre esta terra, vai deixar um tanto de parente brigando sobre a face da terra. E se ele pudesse voltar com 6 meses depois, talvez ia ficar muito decepcionado, porque os parentes haviam acabado com tudo que ele gastou a vida toda para ajuntar. Mas graças a Deus que ele também não pode voltar, porque a Bíblia diz que depois da morte vem o juízo. Então veja, amados, nós olhamos para diversos aspectos e os valorizamos e esquecemos de valorizar Cristo Jesus na nossa vida, de valorizar aquilo que é do Senhor, de amar o Todo-Poderoso com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor. Olha, Levi não levou em conta nada disto. Ele era um homem rico, muito rico. Ele não levou em nada disto em conta. O que ele conseguiu ver em Jesus foi uma fonte de amor para com ele, para com a sua vida. Uma fonte de amor que o envolveu. Uma fonte de amor que o convidava dizendo: siga-me. Não te prometo nada, siga-me. Oh, glórias! No versículo 28, ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Oh, homem corajoso, oh, glórias! Louvado seja o Senhor pela vida do Levi. Homem corajoso. A Bíblia diz, amados, que ele aceitou o maravilhoso convite de Cristo. Ele levantou-se, deixando tudo, o seguiu. Dá-nos a ideia, irmãos, que ele nem foi atrás de alguém para substituí-lo. Deixou ali, eu não sei como era a coletoria, talvez uma porta aberta, deixou tudo para trás. Deixou. Quem quiser que cuide. Porque hoje, o meu objetivo é cuidar da obra do Senhor. E assim foi, amados, a palavra de Deus diz que Levi não apresentou motivos. Ele não justificou Jesus. Olha, volta amanhã, porque eu tenho que ir lá na minha casa conversar, se porventura ele era casado, conversar com a minha família, conversar com a minha esposa, conversar com aqueles que são próximos. Eu preciso resolver algumas questões, eu preciso encontrar alguém para me substituir aqui, eu preciso disso, daquilo. Não, amados, ele não pensou 2 vezes, nós pensamos 2, 3, 4, 10, 20 vezes para tomarmos uma decisão por Cristo Jesus. A palavra diz que a resposta dele foi de imediato. Ele teve uma resposta imediata. Ele não resistiu ao convite, ele não adiou a decisão, ele não perdeu a oportunidade. Não perdeu a oportunidade. Irmãos, quantas vezes nós temos perdido a oportunidade de sermos impactados pela presença de Cristo? Quantas vezes, amados, nós perdemos a oportunidade de sermos transpassados pelo olhar de Cristo?
Quantas vezes nós não valorizamos o olhar repleto, cheio, transbordante de amor, o amor para com a nossa vida, nós não valorizamos, nós colocamos em segundo plano, nós, amados, nos deixamos guiar por aquilo que nós entendemos e por aquilo que nós valorizamos, mas Levi não agiu desta forma. A palavra diz, amados, que ele foi envolvido pela presença maravilhosa de Cristo Jesus. Ele foi envolvido pela presença maravilhosa de Cristo. Olha só, irmãos, quando nós somos envolvidos pela presença maravilhosa de Cristo Jesus, é impossível continuarmos a viver a velha vida. É impossível, gente. Se nós somos envolvidos pela presença, pelo amor, pelo cuidado, pelo zelo, pela manifestação gloriosa de Cristo, como é que vamos continuar na velha vida? Como? Valorizando aquilo que não tem valor, valorizando as coisas passageiras que ficarão, logo, logo ficarão aqui. A palavra diz que Mateus não perdeu a oportunidade, era o tempo da mudança. Ele abraçou o projeto de Cristo para a sua vida, abraçou o projeto do Senhor para a sua vida. Será que você tem abraçado o projeto de Deus para a tua vida? Talvez você me pergunte, mas pastor, eu nem sei qual é o projeto de Deus para a minha vida. Ah, Jesus, eu nem sei. Qual é o projeto de Jesus para a minha vida? Será que Ele tem um projeto, pastor? Irmãos, o projeto do Senhor na tua vida é que você o ame acima de todas as coisas. E quando nós amamos a Cristo acima de todas as coisas, vamos adorá-lo, vamos glorificá-lo, vamos bendizê-lo a cada instante. E quando nós assim agimos, o Senhor virá sobre nós e moverá sobre a nossa existência e nos usará da forma que lhe convier, da forma que ele achar interessante. Eis aí o projeto de Deus na vida do Mateus, do Levi, a mesma pessoa. Eis aí, amados, diz a palavra que ele tornou-se um discípulo útil, honrado pelo Senhor. O Todo-Poderoso usou para escrever o primeiro livro, pelo menos nas nossas Bíblias, está no primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. Um ensinamento profundo a respeito de Cristo Jesus. Os passos da obra do Redentor sobre a face da terra. Ele teve a honra de fazer essa narrativa há 2000 anos atrás. E se porventura esse mundo existir nos próximos 3000 anos, todos continuarão a conhecer a obra de Mateus. É assim que Deus faz, amados. Quando nós nos colocamos diante do altar, quando nós ouvimos o chamado do Senhor, o Eterno nos coloca de pé, Ele faz coisas maravilhosas, coisas extraordinárias na nossa existência. Portanto, prepara-te, prepara-te, prepara-te. Porque hoje o Senhor olha para você, irmãos, e Ele enxerga na tua vida, na minha vida, aquilo que ninguém vê. Porque o Senhor não vê como nós vemos. O Senhor não olha como nós olhamos. O Senhor hoje faz um convite para você, e talvez reforce o convite que já foi feito para a tua vida. E o convite é simplesmente, siga-me. Não te prometo nada. Só o céu. Siga-me. Siga-me. Eis o grande convite. O convite que destroça as barreiras do nosso coração. Que quebra os cadeados da nossa vida. O convite que abre portas na nossa existência. E é preciso, amados, a exemplo de Levi, aceitar esse convite maravilhoso. Porque a partir do momento que nós aceitamos aquilo que o Senhor tem reservado, a proposta do Senhor para nossas vidas, nós vamos experimentar o quão bom e maravilhoso é estar diante do altar e vivenciar a presença de Deus
todos os dias que nos restam sobre a face da terra. E para concluirmos essa palavra, quero chamá-los a atenção para o versículo 29. Mateus capítulo 5, versículo 29, que diz: Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Oh, glórias! Eis aí, irmãos, o testemunho de alguém que teve a sua vida transformada completamente. Veja como são as coisas. Levi, antes um homem que não era bem visto pela sociedade judaica. Já visto que ele batia de frente com os princípios do judaísmo. Ele era servidor do Império Romano. Foi visto por Jesus como alguém com potencial para servi-lo. Jesus o chama. Ele entende o chamado, abraça a proposta de Cristo Jesus, a salvação de Cristo. Diz a palavra, irmãos, que um dos primeiros atos após entender a mensagem de Cristo foi, então lhe ofereceu Levi um banquete em sua casa. Veja como são as coisas. Ele entendeu que era melhor oferecer aquilo que estava ao seu alcance para Cristo. Ofereceu ao Senhor um banquete e convidou seus amigos, convidou seus colegas, e estavam todos reunidos naquele lugar, e certamente ali ele testemunhou daquilo que o Senhor fez na sua vida, mostrou para Jesus, apontou para Jesus e disse para aquele povo: este mudou a minha vida, a partir de hoje eu sou uma nova criatura, a partir de hoje eu sou um novo Levi, eu sou um Mateus. Quando Jesus entra na vida da gente, ele produz uma profunda e radical mudança. E é isto, amados, que nós precisamos fazer e vivenciar no nosso dia a dia. Essa mudança que só o Senhor pode nos proporcionar. Mas eu quero chamá-lo a atenção para um detalhe, em nome de Cristo Jesus. Veja, a palavra deixa claro que Levi, ele mudou completamente seu modo de vida, a sua forma de vida. Ele usou esses últimos momentos para oferecer um banquete, no qual estava Jesus e os seus amigos. Mas era a despedida dos seus propósitos de vida. Era a despedida daquilo que ele entendia como vida. Era a despedida pelo seu amor ao dinheiro e por tudo aquilo que ele havia conseguido sobre a face da terra. Porque diz a palavra que ele tornou-se um seguidor de Jesus. E onde Jesus estava, ele estava. Foi perseguido com Cristo, e seu final não foi dos melhores. Mas ele pagou o preço por servir a Jesus, por amar a Cristo. E o Senhor o usou de uma forma grandiosa. Entenda, talvez hoje seja o dia de você abrir mão daquilo que não soma na tua vida, daquilo que não é agradável ao Senhor, para que você possa viver uma nova vida real, verdadeira com Cristo Jesus. É isto que o Senhor tem para você. É este o convite que o Senhor te faz. O Senhor não nos promete prosperidade, não nos promete saúde, não nos promete casamento, o Senhor não nos promete cura, o Senhor não nos promete nada, a não ser que seremos agraciados com o Espírito Santo do Senhor e usados poderosamente por Ele. E cabe a Ele nos abençoar nessa jornada. Amém? Alguns o Senhor há de abençoar com os bens dessa terra, outros não. Mas esses discípulos não tinham os bens da terra e foram os homens mais abençoados que já passaram sobre a face do planeta. Amém? Que nós possamos almejar isso para a nossa vida. Oh, glórias! Tenha coragem. Tenha coragem. Os covardes não entrarão no reino dos céus, assim está na palavra. Amém, gente?
Que Deus nos abençoe, que a palavra do Eterno fique gravada em nosso coração. De publicano a seguidor de Cristo. A história inspiradora de Levi, também conhecido como Mateus. Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado, Pai, pela palavra, muito obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado pelo teu zelo para com as nossas vidas, porque a cada dia tu traz a revelação da palavra, Senhor, e chama-nos a atenção, faz-nos o convite para te servir, para te adorar e para andar contigo. Prepara-nos, ó Deus, para que os nossos passos sejam segundo o teu coração. Senhor, fala com esses que aqui estão, com aqueles que hão de ouvir esta palavra posteriormente, que a tua graça e a tua misericórdia os alcance em nome de Cristo Jesus. Aleluias. Amém. Amém, amados? Sigamos os passos de Levi. Oh, glórias! Mensagem 1239.